Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Franciele Rosa e está iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu senti no meu coração de estar gravando um vídeo aqui para trazer aqui para o canal. E hoje o tema deste vídeo eu quero trazer para vocês 3 exemplos dentro da Bíblia de pessoas usadas por Deus, escolhida por Deus, pessoas com ministério, fazendo a obra de Deus, e pessoas que, por desobedecer à vontade de Deus, os seus fins foram tristes. Perceba, meus irmãos, que o evangelho que estão pregando no mundo hoje em dia não precisa ter mais a renúncia. E o que acontece é que as pessoas estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. É aonde que muitas pessoas estão se perdendo pelo meio do caminho, estão assim como a esposa de Ló, olhando para trás e se perdendo, voltando pelo meio do caminho. A esposa de Ló se transformou numa estátua de sal, né, meus irmãos? Mas as pessoas, elas estão retrocedendo, porque o que outrora você, antes de você entregar a sua vida a Cristo, de você tomar a sua cruz e seguir, as coisas que outrora você fazia, hoje já não te cabe mais. Mas o que acontece por causa do evangelho que está sendo pregado, que não é esta palavra, a verdadeira escritura, a palavra de Deus, o Jesus, ele é o único caminho, a única verdade que conduz à vida eterna. E hoje eu queria trazer para vocês 3 exemplos aqui de pessoas que era escolhida por Deus, fazia a obra escolhida pelo próprio Deus, fazia a obra, tinha o seu ministério e se perdeu. E para nossa meditação, hoje eu quero trazer aqui no livro de 1 Coríntios 10, o capítulo 10, versículo 12, que está escrito assim, apenas um versículo para nossa meditação. Aquele, pois, que cuida estar em pé, não... Vou repetir. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Até aqui. Perceba que a palavra do Senhor está nos dizendo que é para nós sermos vigilantes. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. O primeiro exemplo, meus irmãos, que hoje eu queria estar trazendo para vocês é Ofni e Finéias. A palavra do Senhor nos diz que Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli. E eles eram umas pessoas que eles trabalhavam no templo. Eles recebiam as pessoas que traziam as suas ofertas, o seu sacrifício a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles estavam prostituindo, fazendo coisas erradas, abominações diante do Senhor. E perceba, meus irmãos, que o mal do ser humano é achar que esconde de Deus. O ser humano, ele pode esconder do mundo, esconder do mundo, mas ele está enganando a si próprio, porque de Deus nada se esconde. Então perceba que eles foram para a batalha, né, como sempre, contra os filisteus, e levaram então a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas quando eles chegavam lá, eles tocavam então as buzinas, eles faziam todo um movimento que eles estavam acostumados. Então a presença de Deus vinha e o povo de Israel, eles eram campeão, né, meus irmãos? Eles venciam, então, aquela batalha, destruía os seus inimigos. Mas o que aconteceu? Devido eles estar em prostituição, fazendo coisas que desagradavam a Deus, eles estavam indo contra os princípios de Deus. Perceba que, então, a palavra do Senhor nos diz que eles foram mortos e a Arca da Aliança foi levada. Ou seja, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Você imagina, meus irmãos, o ser humano, ele pode até sobreviver sem a presença de Deus, mas viver, ter
uma paz que excede todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento, só o Espírito Santo de Deus, só Deus é que traz para nossas vidas. Não tem como, meus irmãos, o ser humano viver sem a presença do Espírito Santo. A pessoa, ela vegeta, ela não vive, ela vegeta, ou seja, ela sobrevive, ela não vive, não tem uma vida, porque quando você tem a presença de Deus, ele te preenche, ele te sustenta, ele te guarda, ele te livra, ele te protege, é o seu ar que você respira, é o Espírito Santo que te direciona entre o certo e o errado. Então a palavra nos diz que a Arca da Aliança foi levada e eles foram mortos. Então, meus irmãos, esse foi o primeiro exemplo que eu queria estar trazendo para vocês aqui nessa tarde. E o segundo exemplo que eu queria trazer para vocês nessa tarde é Sansão. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que Sansão, ele era nazireu. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, ele foi escolhido para salvar aquele povo, né, meus irmãos, que estava sendo oprimido pelo aquele povo que eles trabalhavam, e o povo vinha e oprimia eles. Então, Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Então, Deus disse à mãe dele que deveria dizer a ele quando crescesse, né, que sobre a cabeça dele não passaria, né, navalha, que os seus cabelos não seria cortado, que ele era um nazireu, que ele não poderia beber ou comer qualquer coisa, ele não poderia tomar bebida forte, nem tocar em um defunto, um cadáver, ele não poderia. Então, Deus, ele sempre, meus irmãos, ele sempre vai nos avisar, ele sempre vai estabelecer algumas coisas para você. Eu quero te dizer, Deus, ele sempre vai te avisar, porque você quer ver uma coisa? Olha aqui, meus irmãos, ó. Deus, ele deixou aqui, ó, estabelecido aqui na sua palavra, todos os mandamentos, todos os princípios, tudo que ele quer e tudo que ele vai requerer de nós para que nós um dia possamos ser não só chamado, mas escolhido. Porque a palavra do Senhor nos diz que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, Deus deixou aqui estabelecido o que nós devemos fazer, como nós devemos viver sobre essa terra e obedecer a sua vontade, fazer a sua vontade. Então, perceba que Deus, ele avisa. Então, certamente a mãe de Sansão disse a ele que ele não poderia cortar os seus cabelos, não poderia tomar bebida alcoólica, bebida com álcool, ele não poderia tocar em um cadáver. Mas perceba que a palavra do Senhor nos diz que Sansão matou um leão e passara-se o tempo, um enxame de abelha tomou posse daquele corpo, então tinha mel ali. Sansão viu, passando por ali, viu que ali naquele corpo tinha mel. Então a palavra nos diz que ele tirou daquele mel, ele comeu e ainda levou para os seus pais. Ou seja, o primeiro princípio que Deus estabeleceu sobre a vida dele, ele já quebrou, porque o Espírito Santo de Deus era quem se apossara dele e capacitava ele para ele ser tão forte e defender aquele povo, mas para ele carregar aquela presença, ele deveria obedecer. Então, porque a palavra nos diz que ele, com uma queixada jumenta, ele matou 1000 homens. Aí você imagina, um ser humano normal não teria essa força. Perceba que é só a presença do Espírito Santo de Deus para que venha nos guiar, nos capacitar, para nós estar fazendo que a vontade de Deus venha se cumprir através das nossas vidas, porque nós só somos um vaso na dispensação da graça. Então perceba que Sansão, ele desobedeceu. Então a palavra do Senhor nos diz que ele foi para a cidade, ele bebeu, ou seja, ele quebrou o segundo princípio e ele se envolveu com Dalila, que era uma prostituta, uma mulher que estava ali amando dos seus inimigos de Sansão, e ela estava sendo paga, e bem paga, para poder descobrir dele qual era a sua força. Então Sansão, ele foi enganado, porque ele se apaixonou pelaquela mulher, ou seja, uma bela moça. Então conseguiu iludir ele através do amor, ou seja, o inimigo, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas com esse falso amor, esse amor que tudo pode, esse amor enganador, esse amor que destrói as vidas.
Olha que amor Dalila estava oferecendo ele, perguntando a ele qual era a sua força. E Sansão, como ele estava cego, ele não conseguia enxergar que aquela mulher era uma inimiga dele, ela não era uma pessoa que o amava. Perceba que então ele foi brincando com ela, chegou num ponto em que ela convenceu ele que contasse então a ela qual era a sua força, de onde vinha a sua força. Então ele revelou a ela, ou seja, ele disse a ela que a sua força estava nos seus cabelos, se cortasse as suas tranças, que certamente a sua força iria embora. Então percebam, meus irmãos, que ela esperou ele dormir, certamente ele deve estar embriagado, porque ele gostava assim de beber. E então ela disse: Sansão, os filisteus eles vêm contra ti. Então ele se levantou. Quando ele percebeu, meus irmãos, a presença do Espírito Santo já tinha ido da vida dele, porque ele quebrou todos os princípios que Deus tinha estabelecido para que a presença de Deus fosse na vida dele, o Espírito Santo. Por ele ser um nazireu, ele tinha que obedecer, ele tinha que fazer a vontade de Deus, e ele quebrou todas. Então aqueles povos levaram ele, os filisteus levaram ele preso. A palavra nos diz que arrancaram os seus olhos e o prenderam. Então a palavra nos diz que ele estava no templo e ele pediu então que prendesse eles entre dois pilares. E o cabelo dele então foi crescendo, meus irmãos. E perceba, Sansão ele se arrependeu e pediu a misericórdia de Deus, que Deus restituísse a sua força. Então a palavra vem nos dizer que Sansão matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida, porque quando ele puxou as duas colunas, tinha muitas pessoas. A palavra nos diz que tinha 3.000 pessoas, e o templo veio cair sobre elas, e aquelas pessoas foram esmagadas, e Sansão também veio a partir, veio a morrer. Ou seja, a desobediência, porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Entenderam, meus irmãos? Porque o pecado, ele não vale a pena, a desobediência custa um preço muito caro. E o terceiro exemplo que eu queria trazer para vocês hoje é Ofni e Finé, Nadab e Abiú. Os filhos, Nadab e Abiú era filho de Arão, sobrinho de Moisés. A palavra do Senhor nos diz que eles era quem entrava no templo, no tabernáculo. Eles só não entravam, meus irmãos, no Santos dos Santos, mas eles eram as pessoas que tinham sido escolhidos por Deus, estabelecido por Deus, que eles entrariam ali para levar as ofertas, os manjares, tudo que as pessoas levavam para poder fazer o sacrifício naquela tenda, onde que o próprio Deus havia estabelecido que eles poderiam. Mas o que acontece? Ofni e Finéias, eles pensaram, porque Moisés, seu tio, falava com Deus e pedia a Deus misericórdia pelos pecados do povo, fazia expiação, fazia tudo quanto que fosse necessário para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Então perceba que eles pensaram que eles podiam prostituir, eles podiam tocar nas coisas santas do Senhor e levar fogo estranho no altar do Senhor. Eles pensou em seus pensamentos: meu pai é irmão de Arão, meu pai é irmão de Moisés, Moisés intercede a Deus e Deus vai me perdoar. Mas não é bem assim. Perceba, meus irmãos, que o pecado, ele vai destruindo a vida do ser humano. Ele vai destruindo, não é assim de uma vez, é de pouco a pouco vai destruindo, porque a pessoa prova do pecado, porque o pecado, meus irmãos, ele é bom, porque tudo que é pecado é uma coisa que é boa para nossa carne, mas essas coisas não agradam a Deus e não convém a nós que decidimos seguir e servir a Cristo, praticarmos certas coisas. Então perceba que eles pensaram, por eles terem escolhido por Deus, eles podiam prostituir e levar fogo estranho na presença do Senhor. Então perceba que Deus mandou fogo dentro do tabernáculo e só ficou os montes de cinza dos filhos de Arão. Então Arão se desesperou, chorou, e Deus disse para Arão: Arão, não chora, não chora.
Eu não posso dizer a vocês se Arão sabia do que os filhos deles estavam praticando, mas eu acredito, meus irmãos, que Arão, sim, Arão sabia dos erros dos seus filhos, que os seus filhos estavam fazendo. Então Arão se entristeceu, chorou, e Deus disse a ele: Arão, não chora. Não chora, porque eu não quero dentro do arraial nem a cinza dos seus filhos, eu não quero dentro do arraial. Então, meus irmãos, esse foi os 3 exemplos que eu vim trazer para vocês de pessoas escolhidas por Deus com o ministério, fazendo a obra do Senhor, que brincaram com Deus e se deram muito mal. E eu queria dizer para você, se você tem um ministério, se você faz a obra de Deus e você está fazendo relaxadamente, se você tem levado fogo estranho na presença do Senhor, eu queria dizer para você, se arrependa hoje, peça perdão a Deus, mude as suas atitudes, porque Jesus, ele é um advogado fiel, ele é nosso amigo, ele é um Deus forte, um Deus verdadeiro, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele pode mudar a sua história, se você está disposto a mudar, peça perdão a ele te perdoa dos seus pecados. Você escolhe, então, fazer as coisas certas diante de Deus a partir de agora. Quando você se arrepende, você pede perdão para Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, se vocês chegou até aqui, esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente. Não se esqueça, se você chegou até aqui, de deixar o seu like, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscrever. E que Deus continue te abençoando poderosamente. A paz do Senhor.